Bom dia, irmãos e irmãs, da paz do Senhor. Nessa manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Primeiramente, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele. Mas não é simplesmente confessar, não é simplesmente falar. Aliás, não é simplesmente falar, é confessar e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que entregou a sua vida por amor a nós, colocou os nossos pecados em suas costas para ser ali crucificado, humilhado, chicoteado. Então isso demonstra o amor de Deus para seus filhinhos, para a humanidade, né? E hoje em dia os valores têm se invertido, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então hoje, cada dia mais o amor tem se esfriado, as pessoas têm pensado cada vez mais em si próprio, deixando de amar o seu irmão, amar o seu próximo, por ele estar vivendo uma vida desregrada. Mas Deus ama cada um, né? Porque Deus é amor. E o que Deus quer é que as pessoas que não estão vivendo uma vida de acordo com os seus mandamentos, Deus espera que ele se arrependa, que ele peça perdão pelos seus pecados, que ele reconheça a atitude que Jesus teve de entregar a sua vida por amor a nós, pela remissão dos nossos pecados. E através dessa atitude, tomar a chave do inferno, tomar o controle sobre a morte, porque a morte havia vencido todos os homens que eram levantados por Deus. Mas Jesus veio e venceu a morte. Ele se entregou. Ninguém tinha o poder de tirar a vida dele, porque ele era Deus. Ele entregou a sua própria vida para que possamos ter, né, acesso a Deus Pai através do seu nome. E com isso, podemos ter a salvação da vida eterna. E Deus mostra aqui o amor dele e que precisamos, né, ter Deus em nós para ter esse amor, para tentar entender as pessoas que vivem uma vida errada, para demonstrar o amor de Deus por ela, mesmo ela vivendo naquela vida, para que ela venha se arrepender, entregar a vida para Jesus e ter uma vida voltada para Deus, uma vida que segue seus estatutos e seus mandamentos. Como eu já falei em vários vídeos, se todos nesse mundo vivessem como a Bíblia diz, o mundo seria maravilhoso, não teria maldade, não teria inveja, cobiça, né? Porque os mandamentos são bem claros: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não respeitar pai e mãe. Isso tudo tem na Bíblia. Eu não entendo como as pessoas têm, né, algumas pessoas têm tanta raiva do que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela não fala nada de você tratar alguém erradamente, ser leviano, né, ser trapaceiro, ser mentiroso. A Bíblia condena tudo isso. Tem pessoas que não estão de acordo, não aceitam o que a Bíblia diz. Mas se você ler a Bíblia, é um livro maravilhoso, é um livro de direcionamento, né? E essa mensagem fala sobre o amor de Deus, porque as pessoas, às vezes, se alguém cometeu um erro, por exemplo, assaltou, matou alguém, a pessoa fala: esse miserável tem que morrer, né? Mas se fosse você que tivesse feito isso, você diria: você tem que morrer? Óbvio que não. De repente, se você fizesse isso no impulso, ou sei lá, alguma coisa na sua vida não estava dando certo, e você fizesse aquilo e se arrependesse, você não ia querer se matar. Você ia pedir, de repente, perdão, tentar de alguma forma, né, se redimir daquilo ali, e Deus, ele perdoa os nossos pecados, desde que nós
venhamos já nos arrepender de coração. O que é o arrependimento? O que é o perdão? É não voltar a fazer mais as coisas de errado que fazemos, né? Então, que essa mensagem venha tocar no coração de cada um que está ouvindo esse vídeo, que Deus é amor, Deus, Ele quer que vivemos em comunhão, que vivemos buscando dar entendimento às pessoas que estão vivendo uma vida desregrada, né? Uma vida de coisas erradas, de inveja, de trapaça, de querer se dar bem às custas dos outros. E com isso o amor de muitos está se esfriando. As pessoas estão querendo buscar, né, no mundo riqueza e prosperidade acima de tudo. Não digo para você que é errado você tentar ter uma vida próspera, buscar ter uma vida próspera. Eu até digo que você tem que buscar sim, mas de forma justa, honesta. Por mais que o mundo esteja vivendo uma vida, buscando viver uma vida errada, uma pessoa que você conhece está enriquecendo de forma ilícita, mas quando você busca fazer as coisas de maneira certa, você vai se manter ali uma estrutura, né? Porque a pessoa que enriquece de forma ilícita é como construir uma casa sem um alicerce, por exemplo. Ela vai desmoronar, uma hora ela vai desmoronar, porque ela não tem estrutura. Então, que venhamos a refletir acerca dessa mensagem, que Deus é amor e quem está em amor está em Deus, né? E Deus nele. Ou seja, quando você vive em amor, vive buscando amar o seu próximo, entender o seu próximo, ajudar o próximo, aquelas pessoas que estão necessitadas de uma ajuda, né? Necessitadas de uma palavra, de um abraço, de um carinho, e as pessoas fazem tudo ao contrário. Elas criticam, elas ofendem, ela coloca a pessoa para baixo como uma pessoa se sentisse um lixo. Ela já está se sentindo um lixo por estar vivendo uma vida errada, seja num vício, seja numa atitude ilícita, e tudo que ela precisa é uma palavra de direcionamento para que ela venha mudar, né? Para que ela venha entender que ela tem valor, né? Porque temos tanta paciência com pessoas que estão ao nosso lado, nosso familiar, né? Pessoa que amamos, mas não temos paciência com pessoas que de fato precisam de ajuda. Você quer ver uma coisa? Se você for ajudar uma pessoa, um morador de rua, você vai ter maior paciência com ela, porque ela vive uma vida errada ali, vive uma vida de alcoolismo, de droga, e você vai fazer tudo para tirar aquela pessoa daquele momento. Mas se você tem um familiar que vive na igreja, vive buscando viver o que a palavra de Deus diz, o que Deus quer que vivamos, se ela cometer um erro, a paciência é zero. Começa a denegrir a imagem daquela pessoa. Aí, ó, crente né, e xinga, e fala falso crente, hipócrita, porque a pessoa errou, ela não pode errar. Realmente, não devemos viver de erro, mas o ser humano é falho, às vezes ele erra. E, às vezes, ele comete um erro que ele até quer se arrepender daquilo, pedir perdão. Não estou generalizando, mas tem casos sim, que a pessoa que está ali, ou um pastor que seja, um obreiro, e a pessoa, quando ela erra, vem e mete o pau, mete sarrafo, derruba aquela pessoa nunca mais volta. Aí essa pessoa que estava ali no altar de Deus, que estava pregando a palavra, que estava, né, ajudando muitas pessoas com conselho, com direcionamento, ela é jogada aos leões. E ela não consegue se levantar, porque as pessoas que estavam em volta dela, o que ela ajudou, metem a pedra, né, desce um sarrafo, e aquela pessoa aceita tudo aquilo que foi falado sobre ela, e aí ela daqui a pouco se torna um morador de rua. Várias pessoas que eu faço trabalho de evangelismo no pessoal da igreja, são pessoas que eram da igreja, que estavam lá no altar, mas que cometeram um erro e as pessoas crucificaram. E hoje estão querendo sair daquela vida, mas não tem força, porque elas se entregaram ao vício, ao alcoolismo, às drogas. Então, irmão, que essa mensagem venha nos trazer e refletir que Deus é amor e Ele quer que transbordemos esse amor para outras pessoas, né?
Se você está ouvindo essa mensagem, manda mensagem para alguém que você não fala há muito tempo, ou uma pessoa até que você teve um desentendimento e que vocês não se falam. Peça perdão, volte a falar com essa pessoa. Diga como é o amor de Deus, que Deus é bom e que você quer ser bom também, que é entender esse amor de Deus, que por mais que a pessoa nos magoe, não devemos levar essa mágoa para o nosso coração, porque essa mágoa nos adoece. Então que através dessa mensagem, ame mais, ame o teu próximo como a ti mesmo e ame a Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.